Por que o conselheiro tutelar não deve estar na delegacia? Primeiro, o conselheiro tutelar ele deve ser acionado para e comparecer à delegacia somente se acontecer uma situação em que o adolescente que foi apreendido foi vítima dos próprios policiais e a mãe denunciou alguma situação, né, desse porte aí, para aplicar uma medida de proteção àquele adolescente a qual se atribui ato infracional. Mas isso nunca vai acontecer, né? Porque eu já vi casos, né? Eu já vi casos que conselheiros tiveram que intervir na delegacia porque a mãe relatou, olha, o meu filho, ele foi espancado, etc e tal. Eu não vejo mais esses casos, porque os policiais, principalmente a polícia militar, ela tem todo um cuidado hoje em dia na abordagem, conduzir o adolescente para a delegacia, tá certo? Então isso não acontece mais. Então, o conselheiro tutelar, ele não tem o que fazer na delegacia. Mas e se o ato infracional for cometido por criança, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ato infracional pode ter sido cometido por criança, né? Como que o artigo 105 já traz, né, diz que o ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas do artigo 101. Então, se corresponde às medidas do artigo 101, não há necessidade do conselho tutelar ir à delegacia e muito menos, não é para a criança estar na delegacia. Pode ser lavrado até um boletim de ocorrência, se esse ato infracional praticado por uma criança levar a algum dolo, levar algum prejuízo para alguém, essa pessoa quiser fazer um boletim de ocorrência, mas não vai acontecer nenhuma medida socioeducativa, porque criança que cometeu ato infracional está sujeita a apenas medidas de proteção e essas aplicadas pelo conselho tutelar. Então, a criança praticou algum ato infracional, ela não vai ser conduzida à delegacia, e sim acompanhada pelo próprio conselho tutelar, e o conselho tutelar irá aplicar medidas de proteção. Pronto. Então, o problema, o cerne da questão começa aí. As pessoas acreditam, né, muitos acreditam que mas o artigo 98, até alguns argumentos, o artigo 98 diz que o conselheiro tutelar tem que autoridade para aplicar medida de proteção. Sim, quando o direito está ameaçado ou violado, né? As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicadas sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade do Estado, por falta ou omissão, abuso dos pais ou responsável, ou em razão da sua própria conduta. O argumento que muitos delegados usam é que o direito desse adolescente foi violado por ele mesmo. Na verdade, isso não é uma verdade, não faz sentido. Por quê? Primeiro, porque ele não é a vítima. Se ele cometeu um ato infracional, alguém foi a vítima do ato que ele cometeu. Do ato que cometido por um adulto constitui crime ou contravenção penal cometido por ele, ato infracional. Então, ele não está na condição de vítima. Ele não é a vítima. O direito dele não está violado nem ameaçado. Então, por isso, o artigo 98 não se aplica a ele. Em razão da própria conduta, ele colocou o direito dele em xeque. Não. Ele violou o direito de outrem. Ele violou o direito de outro. Como não existe criminalização para criança e adolescente, ele não responde como crime. E sim, ele vai responder como ato infracional. E ato infracional não existe punição, e sim medida socioeducativa. Não existe uma pena, vamos dizer assim, apenas medidas socioeducativas, tá certo? Então a gente precisa observar essa questão, que o direito,
ele não violou o próprio direito, ele violou o direito de um terceiro, ele violou o direito de uma outra pessoa. Outro argumento também que é falacioso, que é usado por muitos que fazem parte da segurança pública, eles falam o seguinte: mas o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, nas atribuições do Conselho Tutelar, diz que no artigo 136, o primeiro inciso diz: atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98, direito ameaçado ou violado. Aí eles aliam ao artigo 98, diz que ele mesmo, em razão da sua própria conduta, violou o seu direito. E o artigo 105, só que aqui, o 98 nós já esclarecemos. O 105, nós acabamos de falar aqui, que diz que é ato infracional praticado por criança. Constitui medidas do artigo 101 aplicadas pelo Conselho Tutelar. Ponto final. Então, o delegado, o detetive, o escrivão está ali com o adolescente e ele fala, às vezes fala, tem uma criança aqui. Quantos anos tem essa criança? Porque se é criança, o que ela está fazendo apreendida na delegacia? Ela não deveria ser nem levada para a delegacia, deveria ser já diretamente encaminhada aos seus pais. Tá certo? E as medidas e comunicação imediata ao Conselho Tutelar para aplicar as medidas de proteção. Aí teria, sim, a ação imediata do Conselho Tutelar. Mas, nos casos que aconteceu em Guarulhos, nos casos que acontecem no Brasil afora, geralmente não sempre, situações em que o adolescente foi apreendido, sendo que foi a ele atribuído, ou foi em flagrante, né, é claro, tem que ser em flagrante para ele ser apreendido, algum ato infracional, tá certo? Então ele é conduzido até a delegacia. E qual o trâmite que precisa ser seguido à risca? Anota aí, artigo 107. O que diz? A apreensão de qualquer adolescente. A palavra aqui diz de qualquer adolescente. Não há exceção. Tem que seguir esse beabá. Não existe exceção. E o local onde se encontra recolhido, ele não está preso, ele está recolhido, porque a delegacia, ela não foi, com algumas exceções, alguns locais do Brasil, existem delegacias especializadas para adolescente, né? Então, é um outro caso, mas a maioria não está adequada a receber um adolescente. Então, ele está ali recolhido. O texto do Estatuto, o artigo 107, diz: serão incontinenti, com I, incontinente, essa palavra é importante, comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido, à pessoa por ele indicado. Então, vamos voltar um pouquinho. Então, a apreensão de qualquer adolescente, o local onde se encontra recolhido, serão incontinentes. Essa palavra incontinente vem do latim. Não é com E, não é incontinente, e sim incontinente com I, uma palavra do latim que quer dizer sem demora, prontamente, imediatamente. Na verdade, deveria estar essa palavra imediatamente, na Constituição Federal. Na verdade, esse artigo 107, ele é uma adaptação de um outro artigo na Constituição Federal que fala do direito de um adulto que é surpreendido cometendo um crime. Fala que ele tem direito a comunicar a família, tal, parecido com isso aqui. Eles fizeram uma adaptação desse artigo, né? E trouxe essa redação. Deixa eu até ver se eu consigo achar esse artigo aqui da Constituição para eu já passar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Na Constituição Federal, artigo 5º, fala que todos são iguais perante a lei, etc e tal. O inciso
62 diz o seguinte: a apreensão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente. Aqui na Constituição já traz a redação imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicado. Então você vê que até o preso tem direito, quanto mais o adolescente. O adolescente, ele tem prioridade absoluta mesmo quando ele cometeu um ato infracional. Então, se o preso tem direito a isso, olha só, olha o 63 do artigo 5º, isso é a Constituição Federal, falando de um adulto quando é preso. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e de advogado. Né? Olha só, olha que coisa estarrecedora. Se o preso tem todo esse direito, o grande problema é que não é que o conselho tutelar não quer estar na delegacia, etc. E tal. O grande problema é que se o conselho tutelar assim o faz, ele também está indo contrário à lei, que tem todo um trâmite a ser seguido. Então ele é conivente com o crime que eu vou falar daqui a pouquinho que a autoridade policial está cometendo. Olha que interessante. Se você não cumpre o trâmite, eu li da Constituição, vou voltar aqui agora para o ECA, artigo 107, a apreensão de qualquer adolescente ao local onde se encontra recolhido. O adolescente, ele não está preso, ele está recolhido ali. Serão incontinentes, ou seja, imediatamente comunicados a quem? A autoridade judiciária competente. O conselho tutelar não é autoridade judiciária, né? E a família do apreendido ou a pessoa por ele indicada. Uma pessoa por ele indicada, quem que é? Alguém maior de idade. Ah, mas eu estou indicando o conselho tutelar. Não, não tem isso. Não tem esse negócio de indicar o conselho tutelar, né? Só se for parente de um conselheiro tutelar, tiver algum vínculo aí com o conselho tutelar, tá certo? Só se for assim, tiver amizade, tiver algum vínculo, etc e tal. Tirando isso, não. Então, a gente vê aqui que não existe uma ação do conselho tutelar, e não somente aqui, mas na própria apuração da questão do ato infracional atribuído ao adolescente, que vai do artigo 171, né? 171, é 171, ó. Já começa falando aí todo o trâmite, né? E vai até no 190, até o 190. Não existe, nem ao menos é mencionado a palavra conselho tutelar ou conselheiro tutelar. Então, nós já... É muito fácil, né? Ah, mas tinha que ter a regra que tinha que ter é obrigar todo mundo a estudar o estatuto. Porque já está tudo desenhadinho, o que tem que ser feito, como tem que ser feito, tudo mais, né? Então, a grande questão, não existe ação do conselho tutelar aqui. Agora, o mais estarrecedor, o que acontece? Tá lá o adolescente, pede o telefone, às vezes nem pede, a verdade é essa. O que acontece? O adolescente foi apreendido, está lá na delegacia, a palavra de ordem é a seguinte: liga para o conselho tutelar. Menor, de menor, é com o conselheiro tutelar, é com o conselho tutelar. Liga para o conselho tutelar que está de plantão para resolver essa situação. E na maioria das vezes é lavrado um boletim de ocorrência e às vezes esse adolescente é entregue ao conselho tutelar. Até isso acontece, entregue. E o que o conselho tutelar vai fazer com esse adolescente? Leva para casa? Complicado, não é verdade? E há a situação também que simplesmente o conselheiro tutelar tem que ficar de babá para esse adolescente na delegacia durante todo o tempo. E a lei é muito clara. Se a autoridade judiciária não seguir o trâmite legal, existe um crime cometido por quem? Pela autoridade policial. Olha só,
é um crime cometido pela autoridade policial que é responsável pela apreensão da criança e o adolescente. O artigo 231. O que diz o artigo 231? Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicado. Tem uma pena aqui, detenção de 6 a 2 anos. Isso aqui é para o conselheiro tutelar que não foi à delegacia, que não compareceu à delegacia? Não. A lei é clara, é deixar a autoridade policial. Essa pena aqui é para a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente, à família do apreendido ou à pessoa por ele indicado. Olha que coisa, tá tudo muito bem desenhado, tá tudo muito bem amarrado, mas o que acontece é o seguinte, é aquela questão dos paradigmas, sempre foi feito assim aqui, por que vocês estão querendo mudar agora? Sempre os conselheiros tutelares acompanharam, pegaram o adolescente, colocaram no carro. Tem município que o adolescente, quando há abordagem, tem que aprender, conduzir um adolescente à delegacia, eles ligam para o conselho tutelar. E o conselho tutelar tem que conduzir esse adolescente até a delegacia, porque eles falam, não pode ser conduzido, né? O adolescente não pode ser conduzido na viatura. Onde está isso? O estatuto não diz que o adolescente não pode ser conduzido na viatura. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o adolescente não pode ser conduzido em compartimento fechado. Ali atrás, que muitos chamam, em Minas, eu sou mineiro, né? Eu moro em São Paulo, mas lá em Minas a gente chama de chiqueirinho. Tem lugar que eles chamam de outros nomes aí, mas é aquele compartimento fechado ali atrás. Ali ele não pode ser conduzido. Ele vai ser conduzido ali no banco de trás. Tá certo? Ah, mas e se precisar de... A questão de algemar é uma outra situação. Se ele não teve resistência, não tem o porquê algemar. Agora, se ele reluta, ele tem muita força física, ele reluta, não é? Aí vai do bom senso do policial, tá certo? Mas não é o caso da live aqui. Nós estamos falando de toda essa questão aí de que aconteceu com o nosso amigo Maurício, né? Conselheiro lá de Guarulhos. O que aconteceu. Né? Então, o que podemos fazer? O que podemos ponderar para resolver essa questão? Para resolver essa questão. Né? Nós temos alguns pontos importantes. Né? Nós temos alguns pontos importantes. O que poderia resolver isso? Uma lei geral do Conselho Tutelar, a lei orgânica poderia resolver essa questão. Se tivéssemos alguma jurisprudência, também resolveria essa questão. Mas o que vai resolver essa questão mesmo, né, é o empenho, a articulação dos conselheiros tutelares, de vocês, aí no município de vocês. Né? Temos que articular, eu costumo dizer o seguinte, antes que aconteça, aí não adianta. Aí falar do Fórum Nacional Colegiado, falar da associação, que a associação, às vezes... Alguns reclamam de associação e ele nem associado é. Então não tem como você cobrar de uma associação de conselheiros tutelares se você não faz parte, se você não contribui, se você não é associado. Então esquece essa questão. A questão primeiro é o seguinte, é importante, se você é associado, aí você vai cobrar. Inclusive a associação, ela deve te dar um suporte jurídico. Se a associação que você é associado, ela não te dá um suporte jurídico, isso está errado. Num caso desse aí, a associação precisa dar um suporte jurídico, né, se o conselheiro é associado, tá? Essa é uma outra discussão para uma outra live, tá certo? Mas vamos lá. O grande problema, o que a gente precisa ponderar? O que a gente precisa fazer? Eu digo que a gente precisa articular. O Conselho Tutelar, ele precisa estar com os olhos bem abertos, bem atento a toda a situação de violação de direitos de crianças e adolescentes. Porém, e omissão também, quando o direito está ameaçado, na verdade, ou violado, não, violação ou ameaça, desculpe. Se o direito está ameaçado ou violado, já tem
uma ação precisa, já tem que ter uma ação cirúrgica do Conselho Tutelar, aplicando medidas de proteção, né, vamos dizer assim. Porém, o Conselho Tutelar é um órgão que deve seguir à risca a sua definição, que está no artigo 131. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Então, o que eu tenho que fazer? Como conselheiro tutelar, eu zelo pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Então, eu tenho que ver as questões. Eu não tenho que esperar uma violência sexual acontecer no meu município para eu correr atrás, para saber o que fazer. Eu tenho que ter desenhado no meu município, eu tenho que ter um organograma, eu tenho que ter um fluxograma, eu tenho que ter um plano municipal, tá certo? Questão de trabalho infantil, questão de adolescente apreendido, questão de evasão escolar, tudo já precisa estar o que? Desenhado. Precisa desenhar, precisa articular. O Conselho Tutelar precisa estar próximo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, porque o Conselho Municipal da Criança e Adolescente vai deliberar as políticas públicas e vai fiscalizar a execução dessas políticas públicas. Portanto, precisa ter... essa engrenagem precisa funcionar e depende muito do Conselho Tutelar para zelar pelo cumprimento do direito da criança e adolescente e do CMDCA de elaborar, de fiscalizar, né? Ele é um órgão controlador das políticas públicas, tá certo? Inclusive todas essas questões aí precisam ser levantadas, precisam ser discutidas em rede no nosso município, quando acontecer um ato infracional praticado por adolescente. Vamos escrever aqui, vamos fazer um decreto municipal, vamos fazer uma resolução aqui do CONANDA, vamos chamar todo mundo. O trâmite vai ser o trâmite, só que tem que ser o trâmite legal. Vamos extrair esse trâmite de onde? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? O protocolo municipal de atuação, tanto da polícia, da segurança pública, tanto do Conselho Tutelar e da rede de atendimento, etc. e tal, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E está tudo tão desenhado que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 98, que fala sobre ali, o artigo 96 cria todas as diretrizes, etc. e tal, das políticas de atendimento à criança e ao adolescente. O que a gente chama de rede de proteção, rede de atendimento, o Estatuto chama de política de atendimento para a criança e para o adolescente. O artigo 98 diz assim: são diretrizes da política de atendimento. O inciso 5º, integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente o mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional. Bom, meu município é pequeno, não tem como ter isso aqui. Existem cidades, municípios de porte maior, que tem essa equipe ali já de prontidão. Inclusive já é tudo articulado ali, tem uma sala que eles trabalham, etc. Mas a maioria não tem. Então, como que nós vamos articular isso aqui? Isso precisa ser desenhado no nosso município. Pelo menos ter um protocolo municipal de atendimento à criança e ao adolescente a que se atribua ato infracional. É isso que precisa ser feito, é isso que vai resolver. Porque o grande problema é o seguinte, igual alguém aqui colocou aqui, Xavier colocou aqui, caso de insistência, e caso de insistência do delegado, com ameaças de representação ao Ministério Público. Isso acontece muito, é o que mais acontece, e não só ameaça, como aconteceu com o nosso amigo Maurício, né, lá em Guarulhos. Ele foi preso, brutalmente preso, brutalmente. Ele teve ali todos os seus direitos humanos violados, ele teve ali a sua autoridade também foi violada, porque ele também, o Conselho Tutelar
é sim uma autoridade. E no que tange o direito da criança e do adolescente, no que tange o direito da criança e do adolescente, eu diria que a autoridade maior. Ah, mas é maior que o juiz? Não estou falando nessa proporção. Estou falando que é a primeira autoridade, porque ele zela pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Não estou falando que o conselheiro tutelar está à frente do juiz, nada disso, mas ele está à frente no que diz a ser aquele que garante o cumprimento do direito da criança e do adolescente. Então, tem que ser respeitado. Devemos exigir respeito aos nossos conselheiros tutelares. Eles também, é claro, têm que se dar ao devido respeito, né? E o grande problema que acontece é que muitos conselheiros tutelares esperam acontecer. A hora que acontece, o delegado liga de madrugada, aí que ele vai falar aquela palavra maldita. Não é minha atribuição, vai resolver? Não vai. Aí você vai falar não naquele momento, se sempre foi feito assim no seu município, se outros fizeram no passado, e se outros agora, no presente, acabam fazendo, aí você fala não. Vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com o Maurício. Você vai ser preso. Agora, eu costumo dizer que a articulação tem que acontecer de cima para baixo. O juiz, ele é alguém que tem que estar acessível ao conselho tutelar. O promotor tem que ser alguém que esteja acessível ao conselho tutelar. Começa articulando, primeiro, no município com o próprio CMDCA, posteriormente a isso, com a rede, né, e posteriormente a isso, articule essa situação com o judiciário e com o Ministério Público. Leve o documento, olha, no município nós trabalhamos essa questão aqui e chegamos à conclusão de que, de maneira equivocada, está acontecendo isso no município, e nós não vamos trabalhar mais dessa forma. E nós queremos exigir, não é o direito do conselheiro tutelar, não, gente, pelo amor de Deus, não é o direito do conselheiro tutelar que está em jogo, é o direito do adolescente a que se atribui a prática do ato infracional, porque ele tem direito. Lembra lá no começo que eu falei que um adulto, quando comete um crime, ele tem todo o direito de ser avisado à família, direito a advogado, direito a isso, aquilo outro. Agora, quando acontece com um adolescente, por que o direito dele é infringido? Temos que garantir o direito do adolescente. Como que você vai garantir o direito desse adolescente? Não é indo lá na delegacia quando acontecer o crime, não. É você articular com a rede de atendimento, é articular com o próprio Ministério Público, é articular com o próprio Judiciário, para que seja cumprido o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que o artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente seja cumprido, para que o artigo 107 seja cumprido, para que o artigo 231 seja cumprido, para que o artigo 171 em diante, até o 190, se eu não me engano, seja também cumprido. É isso que o conselheiro tutelar tem que exigir. É isso que o conselheiro tutelar tem que trabalhar. O conselheiro tutelar ele não tem que ir à delegacia para salvo resguardar o direito dele que foi violado por ele mesmo, ou que está ali. Alguns policiais falam, eles estão aqui na delegacia, você sabe, né? Tem que ter alguém de testemunha, mas onde que está que o conselheiro tutelar é testemunha de polícia? Lugar nenhum. Agora, não, mas o conselheiro tutelar tem que estar na delegacia para salvo resguardar, é assim que muitos falam, resguardar o direito da criança e adolescente que pode estar violado. Mas para quê? Ele está sob a guarda do Estado naquele momento. Ele está sob a guarda do Estado, ele está sob a tutela do Estado ali naquele momento, sob a proteção do Estado naquele momento. Agora, se o conselho tutelar precisa guardar do próprio Estado, a coisa está complicada.
Então ele vai ser, o direito já foi violado, ele vai ser acionado, vai fazer a notícia de fato ao Ministério Público, que é uma outra situação, mas isso será comunicado pelo próprio adolescente ou por alguém da família que foi avisado, chegou, olha, cheguei lá na delegacia, ele foi espancado. Aí sim, há uma ação do Conselho Tutelar que vai fazer uma notícia de fato ao Ministério Público, narrando o que aconteceu, né, segundo a mãe, segundo relatos da mãe, do próprio, ou até mesmo do próprio adolescente, encaminhar esse adolescente, se assim for necessário, né? Então, são casos pontuais que precisamos observar. E, na verdade, quando nós temos tudo desenhado no nosso município, as coisas começam a fluir de uma maneira melhor. O trabalho da polícia começa a fluir de uma maneira melhor. O trabalho do promotor, do juiz, o próprio trabalho do Conselho Tutelar, você passa a trabalhar com mais tranquilidade, porque eu vejo situações, né, com algumas exceções, como eu vi em um famigerado vídeo de uma conselheira colocando que o trabalho dela, ama o trabalho dela, aí de repente ela só mostrou carro de polícia, sirene de polícia, delegacia de polícia civil. Então, quer dizer, o trabalho, ela ama o trabalho dela, mas não ama, porque ela queria ser, era policial. Infelizmente. Então, existem alguns conselheiros tutelares que carregam nas veias essa adrenalina, queriam ser policiais civis. Vamos fazer concurso da Polícia Civil, gente, quando tiver. Esquece o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não tem que usar a camisinha com o brasão, né, da Armas da República, o brasão da República, bonezinho, colete, naquele colete atrás escrito lá assim, Conselho Tutelar, do mesmo formato da Polícia Civil. O Conselho Tutelar não atua muito menos em situação de investigação de crime, ele atua só no quesito proteção. E mesmo assim ele zela pelo cumprimento, ele não é um órgão de proteção. Tem isso também, o Conselho Tutelar não é um órgão de proteção, tem diferença. A resolução 113, que lá cria toda a questão de toda a situação ali do sistema de garantia de direito de criança e adolescente, coloca o Conselho Tutelar como um órgão de defesa de direito. Ele é um órgão de defesa. Ele zela, artigo 131, ele zela pelo cumprimento do direito de crianças e adolescentes. Então tá tudo muito bem desenhado. E, gente, é estarrecedor porque eu acho que deveria ser até uma preocupação. Os conselheiros deveriam demonstrar essa preocupação para com a própria autoridade policial, porque se a autoridade policial não fizer a comunicação que diz o artigo 107, ele está sujeito às sanções do artigo 231, que é o que? Ele está cometendo um crime, que é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E em todas as linhas, entrelinhas, artigos, incisos, frases, palavras, pontuação, etc. e tal, do artigo 171 em diante até o 190, não é sequer, observe bem, não é ao menos citado o nome Conselho Tutelar. Agora, o grande problema é que a informação é poder. Informação é poder. Isso que eu estou trazendo para você, isso que eu estou passando para você, eu peço que você depois até compartilhe esse vídeo. Esse vídeo também estará lá no nosso canal do YouTube, fica mais fácil até de compartilhar, mas pode compartilhar aqui também pelo WhatsApp, nós vamos tentar salvar essa live, né? Mas informação é poder, mas se eu colocar essa informação debaixo do braço e ficar quietinho, eu vou esperar acontecer um ato infracional, aí eu vou falar que ele está cometendo um crime, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você vai criar um problemão com o delegado, com a autoridade policial, porque você não articulou, tá certo? Então você precisa articular, dá trabalho, gente, dá trabalho, tem que ser tudo articulado, tem que ser tudo
bem pensado, tá certo? Para que venha realmente sanar o problema aí de uma vez por todas aí no seu município. O ideal seria que tivesse algo mais esclarecedor dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, seria uma solução viável, algo... Na verdade, não seria nem esclarecedor, porque o Estatuto já está muito bem esclarecido, seria desenhar, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente agora teria que ter gravura, porque teríamos que pegar um artigo e deixar desenhar que o Conselho Tutelar, em caso de ato infracional praticado por adolescente, ele não tem que estar na delegacia, tá certo? Então, a questão é essa, é articulação com a rede, chama o CMDCA para uma conversa, o Conselho Municipal, ok? E em todas as outras questões, questão de evasão escolar, todas as outras questões, precisa ter essa articulação, ok? E dessa forma também, né, eu falei que é de cima para baixo, você vai procurar o judiciário, você vai procurar o Ministério Público, e quando você chegar no delegado, quando você chegar na Polícia Civil, o que vai acontecer? Já vai estar articulado com a rede, vai estar articulado com o Conselho Municipal, já vai estar articulado com o Judiciário e também vai estar articulado também com o promotor, com o Ministério Público. E, de preferência, protocole esses documentos, faça documentos, crie resoluções municipais aí dentro do CMDCA, articula essa questão aí, cria um programa municipal, um plano municipal, né, sei lá, alguma situação nesse formato para que realmente venha sanar o problema, tá certo? Eu acredito que dessa forma, com certeza, né, com certeza você vai conseguir resolver